Meus irmãos, a paz do Senhor. Ô glória. Sejam bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma live de exposição da palavra. Que o Senhor Deus vos abençoe. Gostaria de compartilhar uma palavra da parte do Senhor Deus com vocês e que vocês possam ser edificados. Nós estamos falando sobre as ordens de Jesus à igreja. E estas ordens, ela é uma obrigação consciente de todo cristão. Paulo, ele expressa dizendo que cabe a nós esta obrigação, a de transmitir e pregar o evangelho de Cristo Jesus. Jesus, ele não chama ninguém em vão. Se o Senhor Jesus, ele te arrancou do mundo e transportou você para o reino do Filho do seu amor, Jesus, ele tem propósito e objetivo na sua vida. Então eu quero que você entenda que você foi chamado com propósito. E o propósito de Cristo na vida de todo cristão é forjar ele para a obra. E que obra é esta? Alcançar pessoas para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Você vai observar que primeiro ele convida o homem no estado e na condição em que está. E Jesus trabalha nele. Você observa que Jesus, ele convidou os discípulos para que estivesse com ele. E Jesus trabalha personalidade, trabalha caráter, trabalha temperamento. Jesus, ele vai trabalhando na vida dos discípulos, forjando ele através da palavra, para que eles pudessem estar preparados na sua ausência para dar continuidade ao reino de Deus, que Cristo estabeleceu. Para isso, Jesus morreu e ressuscitou, para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então entenda que Jesus, ele te escolheu, ele te chamou para você cumprir, cumprir o ID. Mas a gente percebe que após Jesus nos convidar, Jesus deu uma segunda ordem aos discípulos. A segunda ordem, Jesus estava no Monte das Oliveiras, junto com os discípulos, dando ali as últimas instruções. E você vai ler em Lucas capítulo 24, versículo 49,
Jesus dizendo: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você pergunta para mim, pastor Aquém, qual é a promessa do Pai em que Jesus está frisando e declarando aos discípulos para eles receberem ali na cidade de Jerusalém? Você pode abrir a sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28, que diz assim: E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então perceba que Jesus estava falando da profecia do profeta Joel. Porque você vai perceber, dentro da narrativa bíblica, que de Gênesis capítulo 1 a Gênesis capítulo de número 6, o Espírito Santo ele era dado sem medida. Mas quando você lê o capítulo 6 do livro de Gênesis, que Deus olha dos céus à terra e vê Noé, entre a geração justo, que temia a Deus, que andava com Deus, Deus escolhe Noé e entrega nas suas mãos um projeto. Porque Deus declara a Noé que vai destruir aquela geração, o mundo todo, com um dilúvio. É bastante bom frisar, dentro do texto, que na época de Noé não chovia um orvalho, brotava da terra e regava a terra. E há uma declaração de Deus a Noé. Diz: o homem é má continuamente em seu coração, porém o meu espírito não permanecerá para sempre com o homem. Então perceba que de Gênesis capítulo 1 a Gênesis capítulo 6, o Espírito Santo era dado sem medida. Depois da sentença de Deus sobre a humanidade e preservando Noé, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras, que no total são 8 pessoas, os dias de vida do homem se encurta para 120 anos, você percebe que a partir dali o Espírito Santo é dado por medida. É dado por medida. Ele descia sobre aqueles que Deus fazia a aliança, ou aqueles que eram ungidos por Deus. Rei, profeta, sacerdote, os nazireus, O Espírito Santo descia, fazia a obra que tinha que realizar e se retirava. Um texto que eu gosto muito de frisar para comprovar a minha fala é que Sansão, com a queixada de jumento, matou aproximadamente 1000 soldados. Ele sozinho. Então você percebe ali que o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele, com a queixada de jumento, lutou contra 1000 homens e venceu todos. Matou todos. Porém, o texto vai dizer que Sansão ficou tão cansado, tão esgotado, desejando beber água e desejando morrer. Por quê? Porque o Espírito Santo se retirou. Então, o Espírito Santo, a partir de Gênesis capítulo 6, ele é dado por medida. Mas Deus faz aqui uma promessa através do profeta Joel. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas
derramarei o meu espírito. Então é desta profecia que Jesus está falando aos discípulos. Fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque Jesus está dizendo, eu vou enviar sobre vocês a promessa de meu Pai. Então perceba que Jesus dá uma ordem, e esta ordem ela está dentro do imperativo. Ficai. Onde? Em Jerusalém. Tá? Jerusalém, que é o lugar da casa de Deus, a cidade do grande Deus. Este ficar em Jerusalém, meus irmãos, representa a necessidade que os discípulos tiveram de estar, tá? De estar juntos em comunhão, tá? De perseverar, mesmo diante das tribulações, em busca do poder do Espírito Santo. Eles deveriam esperar e orar até que recebesse o poder do Espírito Santo. Se você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 1, tá? Versículo de número 8, o texto vai dizer, Jesus fazendo a declaração, mas vocês receberão poder. Algumas traduções está escrito assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Existem algumas religiões, especificamente as do TJ, eles não acreditam dentro da sua teologia que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem personalidade, sentimentos, como de uma pessoa. Claro que o Espírito Santo é um espírito, mas ele tem as qualidades inerentes de uma pessoa. O Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele intercede. O Espírito Santo, a Bíblia declara que ele fala. Tá? Valdinei, exatamente. Hoje, Jerusalém, para nós, pode ser qualquer lugar. Tá? Um ponto fixo, onde temos a postura, tá? De ficarmos até que do alto sejamos revestidos de poder. Mas você observa que o poder aqui declarado dentro da versão em que eu estou usando, tá? Fala assim, mas recebereis poder. Esse poder é a virtude da pessoa do Espírito Santo que flui em nós. Porque a Bíblia declara que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então perceba que a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas Paulo, ele vem na revelação do Espírito Santo, trazendo estes fundamentos para a nossa vida. Ele declara que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós? Por que, pastor Araquém, o Espírito Santo habita em nós? Porque este templo, ele foi lavado, regenerado, santificado. Primeiro, pelo poder do sangue de Jesus. Se andarmos na luz como ele na luz está, e mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Segundo, pela lavagem da água da palavra de Deus sobre a nossa vida. Você observa que o salmista, ele declara, como purificará o homem o seu caminho? Como o homem removerá as impurezas do templo e das suas vestes espirituais?
observando segundo a sua palavra. Então perceba que o texto está dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo sobre vocês. Então, é a virtude do Espírito que habita em nós, que emana em nós e através das nossas vidas. Tá? E para que recebermos poder? Para batalharmos no campo espiritual. Porque a partir do momento que eu decido ser aceito por Jesus, aceito o convite de Jesus, sou forjado por Jesus, eu estou numa guerra espiritual. Quando eu oro, eu estou em batalha espiritual. Quando eu abro uma live para pregar a palavra ou trazer uma palavra de ensino, eu estou em guerra espiritual. Quando eu jejuo, eu estou em guerra espiritual. Por isso, o Senhor Jesus, ele disse: vigiai e orai, porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual é a base do versículo que não mencionei? A Bíblia diz para que quando entrarmos em tentação, tá, não sermos vencidos por ela. Então, por isso, antes de ler a Bíblia, antes de estudar a Bíblia, antes de orar, antes de jejuar, devemos vigiar. Oh, glória a Jesus! Então tem um propósito de sermos cheios do Espírito Santo. Qual é o propósito, pastor Araquém? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Eu posso falar que o batismo com o Espírito Santo é uma realidade bíblica, não ficou no passado, é presente nos nossos dias. Eu creio dentro da expressão escriturística da continuidade dos dons. Eu creio na continuidade dos dons, porque eu sou batizado com o Espírito Santo e com fogo. Eu já tive experiência no uso e no exercício dos dons espirituais, então eu posso afirmar que presenciei e vivenciei esta experiência na minha vida. Isso também é ser testemunha. Somos cheios do poder do Espírito Santo para testemunhar de Jesus. O Espírito Santo é que revela Jesus em nós. O Espírito Santo é que traz a iluminação de Cristo em nós. O Espírito Santo da verdade que testemunha de Cristo na nossa mente e no nosso coração. Então, o primeiro propósito de sermos cheios do poder do Espírito Santo é testemunhar. Quero frisar aqui e deixar bem claro que o nosso testemunho, ele só vai alcançar a mente e o coração daquele que nos ouve, tá? Se de fato ele está enraizado e fundamentado na rocha, que é Cristo, ou seja, na palavra de Deus. Quando eu testemunho, tá? O ato de testemunhar só vai ser aplicado na mente e no coração daqueles que me ouvem, quando de fato o testemunho ele está aplicado na minha vida. Então, o primeiro propósito aqui é testemunho, tá? Para eu estar habilitado para testemunhar de Cristo Jesus. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu recebo o poder do Espírito Santo. Eu recebo o exercício dos dons espirituais para testemunhar de Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, há uma importância aqui, irmãos, de nós atentarmos para esta segunda ordem de Jesus à igreja, ou seja, aos cristãos. Sempre vou frisar, você sozinho não é a igreja.
Você sozinho é membro do corpo de Cristo Jesus, porque a palavra eclésia é chamados para fora, né? É a comunidade plena de todos que Jesus chama do mundo para o reino do Filho do seu amor. Então eu sozinho sou membro do corpo de Cristo Jesus. Isso quer dizer que se eu cortar a metade do meu dedo, essa parte que vai ser cortada não sobrevive. Ela vai apodrecer. Por quê? Porque ela foi desligada do corpo. Então, eu vejo muitas pessoas declarando, ou é por ignorância, ignorância é ausência de conhecimento, ou porque quer de fato distorcer as escrituras ao seu bel prazer. De maneira nenhuma é as escrituras que têm que se sujeitar aos meus desejos, às minhas vontades. De maneira nenhuma. É eu que tenho que me sujeitar de forma plena ao que as escrituras exigem da minha vida. Oh, glória a Jesus. Então perceba que a igreja, né, o corpo, como organismo vivo, precisa tomar posicionamento, tá? E entender que a segunda ordem de Jesus é: ficai em Jerusalém, que até do alto sejais revestidos de poder. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 1, tá? Versículo 12 e 13 e 14, diz assim: então os apóstolos, apóstolo que quer dizer no sentido da raiz da palavra, enviados com uma missão específica, voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a distância até a cidade e de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, e Judas, filhos de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Então perceba que os discípulos obedeceram à ordem imperativa de Jesus. Eles não foram pregar, eles não foram ensinar acerca do reino de Deus. Por quê? Eu digo, confirmo, provo nas Escrituras que a igreja ela já existia na preeminência de Deus. A igreja ela foi gerada por Cristo no Calvário, quando ele declarou: Pai, está consumado a obra que me deste. E ele rendeu o Espírito e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Naquele momento, a igreja foi gerada. Consumou, tá, ali a igreja. Agora, a igreja só nasceu no Pentecostes, porque não existe um corpo sem espírito. O ser humano, ele é tricótomo. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo, conservando plenamente irrepreensível para o dia da vinda do Senhor. Então perceba que o Espírito de Deus habita no corpo.
ou glória, na eclésia, nos chamados para fora. E você percebe, como eu já frisei e vou repetir para vos lembrar, a de Gênesis capítulo 1 a Gênesis capítulo 6, o Espírito Santo era dado por medida, devido ao pecado e a iniquidade se multiplicar, o Senhor passa a dar o Espírito Santo por medida. De Gênesis capítulo 6 a Atos capítulo 2, é que muda a história. Tá? Então o Espírito Santo ele é derramado no corpo, na igreja. E ele veio de forma plena. Ele foi derramado sem medida. Então observe que a postura dos discípulos foi obedecer à ordem de Jesus. Então, observe que, primeiro, eles perseveraram. Segundo, em oração. E qual é a base? Unânimes. Unânimes, obedecendo à ordem. Perseveraram em oração. E você percebe que eles ficaram aproximadamente 10 dias. Tá? 10 dias. Porque foi na festa de Pentecostes, tá? Que é chamado também a festa das semanas, 50 dias, tá? Após a festa da Páscoa. Então, quando Jesus deu a ordem para eles irem para Jerusalém, já tinha passado-se 40 dias, tá? Do dia da festa da Páscoa. Então, faltavam-se 10 dias para o dia de Pentecostes, ou a festa das semanas, como também é conhecido, se completassem. E foi no dia da festa de Pentecostes que eles estavam nesta postura e perseveraram unânimes. 120 pessoas, ou glória, perseveraram. Eles estavam em unanimidade, orando, não se ausentaram, até que a promessa se cumprisse, conforme Jesus havia dito. Bendito seja o nome do Senhor. Então esta é a postura. Nós precisamos aprender a ser perseverantes. Tá? Jesus diz para nós ficarmos e permanecermos em casa. Muitos vêm a Jesus, mas não conseguem continuar. Por quê? Eles foram para Jerusalém e no cenáculo ficaram. O que é o cenáculo? É o segundo piso da casa. Tá? Então eles foram para casa e se reuniram ali, e o propósito é: não vamos nos ausentar daqui enquanto a promessa não for cumprida sobre a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então muitos vêm a Jesus, mas não conseguem continuar, porque não perseveram. Lembrando que na totalidade que saíram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, para estarem ali no cenáculo, tá, para buscarem a promessa, saíram 500 pessoas aproximadamente, mas só 120 perseveraram. Muitos vêm a Jesus, mas não continuam, não perseveram, não criam raiz em Cristo Jesus, pois seu coração está com pedras e espinhos, segundo Mateus, capítulo 13, versículo 20 ao versículo 22, que fala sobre a parábola do semeador. Há pessoas que não conseguem ficar e permanecer, porque, na verdade, ainda não vieram e não se converteram a Jesus. Entenda, meus irmãos, que precisamos nos converter. A palavra arrependimento é mudar de direção. A palavra convenção é a ação da palavra de Deus pela unidade no Espírito, moldando e transformando-nos, espírito, alma e corpo. Você tem sido perseverante? Você tem perseverado diante da ordem de Jesus? Jesus te chamou, Jesus te escolheu, ele te fez um convite. Agora o processo é trabalhar na sua vida.
E a ordem de Jesus é: ficai na cidade de Jerusalém, e até do alto sejais revestidos de poder, porque a promessa de Joel 2:28, ele quer cumprir na sua vida. E onde os discípulos ficaram em Jerusalém? No cenáculo, em casa. Ô glória! Então a Jerusalém hoje, trazendo aplicação para os nossos dias, pode ser o seu quarto, pode ser a sua casa. Então eu quero te chamar a atenção que o batismo com o Espírito Santo é uma realidade. Se você buscar, se você se deleitar de todo o coração, crendo e não duvidando, o Senhor vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Oh, glória a Jesus! O que tem te impedido de permanecer na igreja? Eu quero encerrar a live deixando esta palavra de reflexão a você. Fiquem na presença de Deus. Mesmo diante das provações, prevaleça. Porque para haver milagre, precisa existir a impossibilidade humana para Deus se manifestar. Nunca vi milagre na Bíblia num tempo de bonança. Nunca vi Jesus curar alguém que já é sadio. Para que haja experiência da cura, alguém precisa estar doente. Então, se as tribulações, as adversidades, as dificuldades estão batendo a tua porta, é porque o Senhor Jesus quer se manifestar na sua vida. Oh, glória! Permaneça firme, permaneça constante, permaneça sempre abundante no Senhor, porque é do Senhor que vem a recompensa, que vem o galardão, que vem a abundante graça sobre a sua vida. Prevaleça e você terá a maior experiência da sua vida através de Jesus Cristo. Meus irmãos, esta é a segunda ordem de Jesus. Amanhã eu vou falar sobre a terceira ordem de Jesus sobre a igreja. Então fique com esta mensagem de Deus. Eu estarei indo ali ao culto, adorar ao Senhor, junto com os homens de honra, que é o grupo dos homens de oração da AD aqui de Chapecó, da Assembleia de Deus Missão aqui de Chapecó, da qual eu faço parte. E nós estaremos ali reunidos, adorando ao Senhor, recebendo a porção da palavra de Deus e orando. Tá? Fique com Deus, fique na graça do Senhor nosso Deus, que o Senhor te abençoe todos os dias da sua vida. Ô glória, fique na graça e na paz de Cristo Jesus, que o Senhor Deus te abençoe.